Fala pessoal, estamos aqui com o primeiro EtoCast. Agora, como diria o Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, tá valendo. Estou aqui com a Cefra e com a Débora. Oi, gente. A gente vai discutir alguns temas hoje, vamos fazer no estilo debate eleitoral, vamos sortear alguns temas aqui da nossa cestinha e bora pra action. Já pega a cestinha? Já, pode Bora. pegar. Ó, aqui, linda, maravilhosa. E o primeiro tema é startups. Quem quer começar? Podemos começar. O que acontece? Pode falar mais alto. Startup. Todo mundo tá vendo aí esse negócio explodindo pra tudo quanto é lado, tá vendo um monte de aceleradora, tá vendo um monte de coisa aí. Mas basicamente, o que a gente vê, né, explodindo em termos de startup é resolver um único problema, ter um foco, validar essa ideia e colocar Esqueci. E colocar pra Validar seu produção. modelo, né? É, fazer o MVP, validar o modelo, colocar ali em ação e pronto. Mas você acha que toda empresa que se denomina startup é uma startup? Toda empresa está abrindo uma lanchonete, uma padaria? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita gente que tá falando assim, não, tô virando startup, mas né, na realidade quando a gente vai ver lá, não é exatamente isso que Startup é só de né? tecnologia? Também não. Tem várias startups de vários modelos. A gente vê... O que eu estou gostando muito é ver um ecossistema que está tendo na área de educação. Inclusive aqui em Brasília tem o pessoal da EdTechs, tem mais de 50 startups voltadas para essa área de educação. E estão movimentando muita coisa. A gente vê muita coisa também na área de fintechs, na área de... E aí segmentadas, né, por meio de pagamento, empréstimos. Tem muita coisa legal que está rolando por aí, né? Tudo bem. Quer comentar alguma coisa, Débora? Eu acho que assim, é realmente um ponto do que é uma startup realmente, porque parece que entra no movimento de moda, né? Na modinha, do que é descolado, esse nomear startup, para realmente diferenciar que tipo de prática, por exemplo, que você realmente pode, vou dizer copiar, mas se inspirar para melhorar seu modelo de encontrar ideias de negócio, de validar isso e executar, que é o principal, né? E num termo mais ágil do que uma modinha de se denominar uma coisa que não é. Eu acho que startup ficou um pouquinho agora mais batido, né? Tivemos aí Ainda existem alguns questionamentos sobre o que a gente chama de empreendedorismo de palco, que são ou donos ou pessoas que nunca foram donas de startups querendo vender cursos e vender um conhecimento que ele pode até ter tido, vamos dizer assim, teórico, mas prático mesmo. Quem teve conhecimento prático mesmo com startup são poucos. Não são muitos, não. É só ficar ligado aí de que é startup e que não é, né? Então, bora mais Vai, um. mais um. Pode tirar. Economia compartilhada. Débora. Bom, primeiro exemplo que a gente pensa, a gente já estava até discutindo antes de começar o podcast sobre o Uber, por exemplo, né? Eu acho que é uma tendência assim, as pessoas estão entrando em reflexão sobre seus hábitos de consumo e a economia compartilhada vem como uma solução para isso. Há empresas que no início podem até se denominar com o propósito de economia compartilhada, mas muitas vezes elas vêm atender outros anseios de mercado, né? Que a gente estava até falando do exemplo do Uber, né? Diz a Cefra que a Uber não é economia compartilhada. Por quê? Por que tu acha que seria? Porque a ideia era, bom, pelo menos eu acho que no começo a ideia seria racionalizar o uso de carro, de veículo, né, de transporte. Que a pessoa, em tese, ou deixaria o seu carro em casa ou até venderia para usar o Uber. Só que o que a gente vê é que, além das pessoas não estarem vendendo os carros para usar Uber, já tem pesquisas de que o número de carros aumentou na rua e não diminuiu. Por quê? Chega num lugar igual o Brasil, que tem 14 milhões de empregados, todo mundo vai tirar um empréstimo para pegar um carro e virar o motorista de aplicativo, como diz o jornal. Que é Uber, né? E acaba que a ideia de compartilhar alguma coisa não dá, porque você está gerando mais... Sim, está girando economia, o que em tese é bom, só que não está racionalizando o uso do carro, né? Eu não vendi meu carro para usar Uber. A grande questão toda é você sair daquele modelo de posse do bem
para um modelo de plataforma em que você acessa o serviço, né? E aí, quando a gente fala muito nessa questão de economia compartilhada, a gente vê um crescimento muito de uma tendência de louçumerismo, né? Que as pessoas se tornarem também compartilhando os bens, ou seja, aquela velha história que a gente fala, você não precisa ter uma furadeira porque você vai usar ela só 5 horas na sua vida inteira, você precisa ter acesso ao benefício, que é o quadro lá, bonito, na parede. E aí a gente também vê vários aplicativos surgindo por conta disso, né? Não sei se vocês conhecem o Tem Açúcar, que é um aplicativo em que entre vizinhos se emprestam coisas tipo furadeira, martelo, e tudo gira em torno dessa parte aí de reputação. A questão que eu falo com relação a Uber é mais, eles têm um modelo centralizado, tem um dono, ele ainda é uma forma centralizada, que é diferente de Arcade City ou qualquer outros, que é um modelo que eu considero assim, mais de compartilhamento mesmo, sem ter esse viés mais de economia, de estar ganhando dinheiro em cima disso, né? De ter intermediários no meio da parada. Então seria desintermediar também, né? Também. Próximo assunto, blockchain. Acho que eu posso falar um pouco. Fique à vontade. O blockchain, que é mais conhecido como a tecnologia mais utilizada para criptomoedas, né? E eu creio que o blockchain não mostrou ainda o que ele veio fazer. O pessoal está usando muito para especulação simples e pura. E a tecnologia é muito maior do que isso. Então, né, o Bitcoin aí subindo e descendo, e as pessoas ficando ricas e pobres de um dia para o outro. Explica o que é o blockchain. Sim, o blockchain. O que é o blockchain? O blockchain é uma forma de desintermediação. Quando duas pessoas ou dois entes querem transacionar ou firmar um acordo, em geral você precisa de um trustee, uma empresa ou um órgão que confirme que vocês dois fizeram aquele acordo ou transação. Como, por exemplo, o banco. Para eu transferir dinheiro para a Séfora ou para a Débora, o banco, eu vou fazer uma TED ou uma transferência simples, e o banco vai confirmar de que eu tinha R$20 na minha conta e passei para outra pessoa, e que essa pessoa tinha, sei lá, alguma coisa, foi adicionado R$20 na conta dela. Por quê? Porque a contabilidade ela é em cima de partidas dobradas, ou seja, tudo que sai de um lugar tem que ir para outro lugar. Então, o blockchain, o que ele faz? Ele tira esse intermediário. Ele garante, através de tecnologia e programação, de que eu transferir dinheiro para alguém, ou a posse de um produto, ou um contrato, para outra pessoa sem que tenha um intermediário. Como? Ela é formada por uma rede de nós, que é como se fosse uma corrente, e a cada 10 minutos, mais ou menos, é adicionado um novo pedacinho dessa corrente, em que todos os computadores que têm acesso à rede, eles confirmam aquela transação. Então, quanto mais pessoas confirmarem de que eu transferi R$20 para a Débora ou para a Séfora, mais verdadeira é aquela transação, impedindo até o hackeamento de alguém querendo, sei lá, se beneficiar e falar que recebeu R$1 milhão de alguma outra pessoa e colocar na sua carteira, quando 99% da rede não confirma aquela transação, ela é eliminada. Essa questão de confirmação de dados, eu assisti uma palestra uma vez sobre o uso do blockchain, assim, exemplos de usos que poderiam ser disruptivos até a favor da sociedade. E um deles é usar o blockchain, por exemplo, no lugar dos cartórios. Sim. Poderia usar toda essa estrutura. Mas é claro, para implementar para essa finalidade, por exemplo, há diversos imbróglios e barreiras, né? Até interessados, partes interessadas. Tem startups que já estão trabalhando nisso, tem outros modelos também, tem modelo para a área de saúde, por exemplo. Você imagina que o seu protocolo médico, você tem espalhado aí por vários médicos. Imagina se isso tivesse no blockchain. Um outro exemplo que eu gosto, que se torna fácil para as pessoas entenderem, né? Porque coloca blockchain, sempre coloca alguma outra criptomoeda, Bitcoin, alguma coisa assim. E uma explicação que eu achei bem interessante foi o seguinte: o blockchain você tem que pensar, agora lembrando o Aeto, né? O pessoal do Aeto lá de Minas, dos trem, eles falam para você fazer alguma coisa... Dá um exemplo parecido como se fosse uma linha de trem, que seria o blockchain, e no caso a moeda, né, o Bitcoin, alguma coisa assim, seria o que iria em cima, seriam os vagões. Então você tem aquela linha e você vai colocando na corrente, na linha,
o que for que você for utilizar dentro dessa cadeia, que pode ser moeda, que pode ser contrato, que pode ser outras coisas também. Interessante. Também vi uma iniciativa bem legal de livros, em que as pessoas escreveriam os livros e aí ficaria assinado por isso, de também fotografia para direitos autorais, né? Para todo. Então as aplicações para isso são diversas nesse sentido. Massa. Vamos para o próximo? Vamos. Sorteei aqui, vamos lá. Big Data. Tá em voga, altíssima. Aqui tá tendo várias iniciativas, está explodindo no mundo, em todas as organizações. A informação é o novo ouro, né? O novo petróleo, o novo tudo. Onde realmente está se encontrando valor para estar gerando negócio, né? Sim, a questão do Big Data é que antigamente a gente não tinha capacidade para armazenar dados e até instrumentos para fazer isso, né? Como sensores, termostatos e etc. A gente só tinha dados ou colhidos manualmente ou por máquinas bastante complexas. E hoje você consegue acesso a tudo, a temperatura, a variação da temperatura do aparelho, o carro, gera, né, que eles chamam de telemetria, gera milhões de informações e você pode utilizá-las para a melhoria dos processos, para a melhoria dos produtos, para a melhoria do serviço. E todas as empresas aí estão correndo atrás de um cientista de dados, que é a pessoa que trabalha, em geral, trabalha com Big Data ou Big Data. Mas esse termo ele é um pouco confuso. O Big Data se confunde um pouco com BI, que é Business Intelligence, com Analytics. Então, acho que mais para frente as pessoas vão ter o conceito mais formado na cabeça, né? O Big Data, que já está até um pouco, o termo mesmo já foi criado há bastante tempo. E existem outras vertentes, né, de dados. Qual o mínimo número de dados que você precisa para extrair qualquer modelo, né? E não usar todo o seu banco de dados para poder otimizar o uso da tecnologia. Mas, para quem estiver interessado, só jogar na internet que consegue fazer um curso aí de Big Data ou de banco de dados. E aí aplicando a ciência de dados e modelagem, porque nem sempre você consegue achar de primeira a resposta que você precisa. Mas o Big Data hoje é utilizado para buscar respostas, né? As respostas que a gente não consegue enxergar, vamos dizer, por fora, é o microscópio da informação. E o nosso cérebro também não consegue analisar tudo, né? Então, usa-se o Big Data para poder extrair aquele supra-sumo do banco de dados, né? O que não é óbvio, né? O que não está na superfície, vamos dizer assim, né? O Big Data é o iceberg que está mais embaixo, a parte do iceberg. Cef, fala a frase da camiseta do curso que você fez. Não é que tem várias frases para Big Data, né, que a gente fala. Uma delas também é o seguinte: com essa parte de analytics, todo esse mundo, né, de data science e tudo, a gente costuma falar o seguinte: eu sei o que você vai fazer no próximo verão e eu descubro a pessoa amada em 3 segundos. Eita, vai bombar esse negócio. Inclusive, hoje eu estava vendo uma notícia, acho que a notícia até semana passada, ou semana retrasada, não lembro, que o Google ele está conseguindo prever com 65 dias qual é o carro que vai ser mais vendido. Então, ele, baseado nas pesquisas, baseado nas informações que ele tem, assim, das pessoas procurando e fazendo, ele consegue fazer essa previsão. 65 dias depois, ele consegue acertar e você vai ver pelo emplacamento dos carros qual exatamente o carro que vai ser está sendo mais vendido nessa época. Então, para vocês verem, assim, e milhares, né, de outras aplicações que tem. They are watching us. Último assunto. Já vou até guardar o baú da... Low Sumerism. Existe alguma tradução para isso? Baixo consumo? Baixo consumo, né? Tá muito... Ou consumo consciente. Consumo consciente. Está muito conectado também com a frente minimalista, né? Eu, por exemplo, até recentemente tomei contato. Tem um documentário no Netflix de minimalismo, de dois caras que escreveram um livro sobre isso. Um vídeo da Box 1824, Low Sumerism, também que fala sobre isso. A grande questão que eu vejo é o seguinte: o pessoal deixando dessa questão de ter a posse de bens para passar mais por uma questão de experiência
e com isso você cria toda uma economia circular. Porque você deixa de estar comprando materiais, essas coisas, tudo, e você acaba reutilizando isso tudo, né? E as pessoas também estão passando mais por essa questão de experiência, de não ter que ter tanta coisa. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles falam assim, a minha vida cabe numa mochila, entendeu? Ou outros que fazem durante um ano, eles mudam de apartamento e eles doam 1/3 das coisas, para ter essa vida assim, mais com aquilo realmente que você precisa. Que é o essencial, com né? o essencial. E deixar para usar o seu tempo com experiências, mais nessa questão de estar vivendo esse movimento todo, né? Pensando também que futuro que eu vou deixar, né, para filhos, sobrinhos, para a família, de um modo geral, né? Eu tenho uma experiência, antes de me mudar para Brasília, eu morava num apartamento que hoje é o dobro do que eu moro. E naquela época, eu e minha esposa assistimos um seriado que estava no Now, não sei se tem no Netflix, acho que não. Um programa de TV, na verdade, chamado Tiny Houses, que é um carpinteiro, nos Estados Unidos, né? Um empreiteiro que constrói, que faz pessoas que moram em casas de subúrbio nos Estados Unidos, né? De 200, 300 metros quadrados, 150, mudarem para casas em trailer ou no chão mesmo, ou na árvore de 20 metros, de 15 metros, de 30 metros quadrados. E aí eu brincava com a minha esposa que meu sonho era ter uma tiny house. Aí hoje eu moro em uma. Porque é mais ou menos o tamanho do programa. E eu te falo, é um pouco complicado para quem, né, foi criado quando era criança numa casa que tinha quintal, depois morou num apartamento grande, foi só diminuindo, né? Mas é possível você compartilhar um guarda-roupa com a sua esposa, é possível compartilhar um banheiro apertado, mas o que as pessoas têm que entender um pouco de lossumerismo e minimalismo, por exemplo, o seriado que tem no Netflix, Minimalismo, algumas pessoas criticaram o seriado porque o cara, apesar de ser minimalista, tinha um notebook da Apple, né, um Mac. E a questão não é, não é um voto de pobreza. Exato, exatamente. É a pessoa não ter, sei lá, 2 geladeiras, a pessoa não ter, sei lá, 70 pares de sapato, porque isso não é necessário. Ela tem um mínimo, mas o meu mínimo pode ser um computador muito bom. Até um computador de 10 mil reais. Guarda-roupa, ele dá um exemplo. Em vez de comprar várias camisas que rasgam, ou que enfim não tem qualidade, ele comprou uma mais cara que tem uma qualidade boa, e tá lá no guarda-roupa dele e atende ele. Então, assim, até essa questão do espaço físico de moradia, tem também a questão de você ter um espaço essencial e pode ser pequeno e te atender. Mas também não significa que você tem que sempre, para ser minimalista, para ser essencialista, estar num espaço pequeno com o mínimo de coisa ali. Até no próprio documentário tem um exemplo de uma família norte-americana. Então, assim, é o pai, a mãe e o desafio de conviver com os filhos, né, com essa filosofia de vida. Mas, assim, é uma casa de 2 quartos, 3 quartos, sei lá, acho que né, sobrado. Enfim, é uma casa grande e eles aplicam o conceito do minimalismo em outros aspectos da vida. Né, ensinando as crianças, você tem esse brinquedo que é o que você mais gosta, então vamos deixar esse em vez de ficar comprando outro novo, né, que talvez você vai deixar de escanteio, então você não está usando mais, então vamos doar para alguém, né? É nesse sentido também, que é uma diferença. Legal. Nós não temos mais nenhum assunto para abordar aqui. Eu gostaria de pedir para todo mundo que começou a escutar o EtoCast, que mande dicas de assuntos, de perguntas, sejam elas da moda ou não, que a gente vai estudar e responder para vocês e tentar fazer um programa bem legal. Esse é o nosso primeiro programa oficial, então nós vamos melhorando, né? Quem tiver críticas e dicas para a gente melhorar o formato, cast, né? O formato principalmente. Estamos indo para as bases de podcast, né? Spotify e outras. Nós vamos criar o feed aí para quem curte os aplicativos de podcast. E a gente também queria dar um oi para a nossa primeira e nova franquia do Eto, o Aeto, lá em Minas, né, em BH, que é a capital. O Douglas e a Tamara, né, que estão puxando aí. Nós vamos colocar uma forma de contatos para quem for de Minas, poder se ligar. Eles pretendem fazer Valeu Falou, que é o nosso programa de palestras, e outras atividades lá em BH mesmo, nos auditórios que tem disponíveis lá pelo Banco do Brasil.
E é isso. Né? Mandamos. Até o beijão. próximo, né? Até o próximo. Até o próximo Mentocast. Beleza? Valeu!